Se nós pedimos e já te agradecemos, amém? Amém, irmãos? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Romanos capítulo 1. Abre a sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Romanos 1, 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, ou da fé. Amém, irmãos? Todo mundo achou, irmão? Conseguiram acompanhar? Só isso só, irmão. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Irmão, já quero começar perguntando para vocês aqui. Quem aqui tem fé? Vocês têm fé? Para começar, vocês sabem o que é fé? Será que nós sabemos? Vamos ver, né? Conforme essa mensagem for desenrolando. Bem rapidinho, irmãos. Fé é crer, amém, irmãos? É crer no nosso Deus, amém? Só que hoje nós vamos falar um pouquinho dessa fé, uma coisa que parece ser assim meio batida, né? Uma coisa tão boba, vamos dizer assim, porque apesar de tudo, crer, até as pessoas do mundo creem, não é verdade? Até as pessoas do mundo têm fé, não é verdade? Se você chegar em qualquer pessoa, em qualquer casa, para fazer alguma coisa, na hora de ir embora, o que ela fala para você? Vai com Deus, irmão. Não é assim? Você fala, Deus abençoe para uma pessoa, seja qual for, o que ela fala? Amém. Não é? Mas vamos falar um pouquinho dessa fé hoje. Amém, irmãos? Irmãos, essa fé é uma coisa assim, embora a gente possa pensar que é uma coisa simples, ela está entre as 3 coisas que permanece para sempre. A fé. Como assim? O que você está querendo dizer com permanece para sempre? Tem coisas que não permanecem para sempre. Até mesmo dentro da igreja. Até a própria igreja, o templo, muitas das vezes não permanece para sempre, né? Quem aqui nunca conheceu uma igreja que um dia fechou a porta, né? Não acontece? Né? A gente sabe o que acontece. No mundo, principalmente, na nossa vida, muitas coisas não permanecem. Tem coisas que são impactantes na nossa vida, seja espiritual, seja material, é de grande impacto, muda até alguma coisa na sua vida, mas passa, não é verdade? Tenho certeza que todos os irmãos que estão aqui, embora tenha bastante jovens, vocês já passaram por alguma experiência na sua vida que marcou vocês, mas com o tempo, isso passa. Quer ver uma coisa que passa, que é bem forte e passa? Até mesmo a morte de um ente querido. Você pode nunca esquecer, mas aquela dor no começo de quando você acaba de perder um ente querido, conforme o tempo vai passando, até isso dá uma amenizada, ou seja, não permanece aquela dor para sempre, não é verdade? A fé não. Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, que só restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor.
permanece. Irmão, quantos já não ouviram aquela palavra que diz lá em Mateus assim, que Jesus diz assim: se vocês tiverem o quê? Fé do tamanho de um grão de mostarda. Vocês sabem o que é grão de mostarda, sabem? É uma sementinha bem pequenininha. E aí essa palavra é clássica, né, irmão? Todo mundo conhece. Ele fala assim, Jesus fala assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para aquele monte, um monte, lança-te o mar, e ele o quê? Ele se lançará. Logo, o que a gente pensa com essa palavra? Que Deus está falando que nós temos que ter o quê? Muita fé. Aliás, para poder falar para um monte se lançar ao mar, eu preciso ter muita fé. Não é verdade mesmo? Não é? Ou também a gente pode entender que por ele falar que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode pensar, poxa vida, quer dizer então que eu não tenho nada de fé. Porque se a gente tivesse pelo menos um grão, está dizendo que eu não tenho nem um grão de mostarda, então? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, uma coisa que eu aprendi na minha vida é ser bem aberto às coisas. Você já viu o cavalo quando coloca ele na carroça? Você já viu que tem que colocar aquele negócio no olho dele aqui? Eu esqueci, tem até um nome, eu esqueci o nome. Tem que pôr aquele, né? Do lado aqui. Por quê? Uma vez, quando eu era criancinha, eu falei pro seu João carroceiro lá da rua de casa. Falei, seu João, era pequenininho, irmãos. Falei, por que põe esse negócio no olho do cavalo? Eu falei, é porque ele tem que olhar, quando ele está na rua, cidade, movimentada, se vier um carro de lado assim, ele vê, ele se assusta, ele pode se assustar. Então põe aquilo ali para ele não conseguir ter visão periférica, que fala, não é isso mesmo? Para ele não ter essa, para ele poder olhar só para frente. Nós não podemos ter isso aí. Em certas coisas não. Sabe por quê, irmãos? Tem uma coisa que se chama perspectiva. Como é vista. Entendeu? Por isso que a gente, por ser humano falha, a gente tem que ter uma visão aberta. Porque você pode olhar uma coisa, achar que é aquilo, mas não é. Entendeu? E na palavra de Deus principalmente. Você vai entender o que eu estou falando. Quando Jesus fala da fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente tende a imaginar que ele está falando do quê? Fé do tamanho de um grão de mostarda, que é desse tamanho o grão de mostarda. O que a gente pensa que ele está falando? Volume, quantidade, bastante. Não é isso? A gente não entende assim? Né? Aí você ainda pensa assim, não, se para pedir para um monte se lançar ao mar, eu preciso ter muita fé. Eu preciso ter uma fé muito, igual ser cheio do Espírito Santo, se encher, né? Não é isso que dá a entender? Mas e se eu disser para você que essa perspectiva de ver essa palavra pode não ser bem isso que Jesus estava querendo dizer? De acordo com esta palavra aqui, ó. Irmão, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Vamos entender essa palavra aí, ó. De fé em fé. Vocês sabem o que está querendo dizer essa palavra aí? Não, repetiu 2 vezes. De fé em fé. Não. Ele está querendo dizer, irmãos, continuidade. Por isso, fé em fé. O que ele está dizendo aqui no final? Viverá. Viver é ir. Fé em fé, o nosso Deus está dizendo aqui, ó. É a fé do começo ao fim da sua vida. Fé em fé. Você
Você já viu um construtor, quando ele vai levantar uma parede, um pedreiro, ele estica a linha e ele põe uma lajota. Aí ele vai e coloca outra. Aí tem até aquele ditado, né? De tijolinho em tijolinho, quando vê, levantou a casa, não é assim? A fé é mais ou menos por aí. Fé em fé, ele está falando, irmãos. Irmão, você sabe o que é a fé? Sabe se você tem fé? Se você é cheio de fé? Não é, eu ando buscando a Deus bastante, eu ando orando bastante, lendo bastante a Bíblia, eu estou cheio de fé. Fé não é isso, irmãos. Viver de fé em fé. Eu vou explicar o que é a fé verdadeira. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não diz a palavra de Deus? Você também vai entender por que é difícil agradar a Deus sem fé. Irmãos, fé é continuidade. Fé é aquele que vive do começo ao fim da sua vida crendo no Senhor Jesus. Mas o que é isso na prática? Você vai num culto abençoado e ouve uma palavra abençoada, sente a presença de Deus, a palavra fala com você, você gosta do culto, chega na sua casa, você pensa, daqui para frente vai ser uma benção, recebi a benção lá na igreja, chega na sua casa, dá tudo ao contrário, é luta, é dificuldade, é problema, é pecado, é desejo da carne, não é? É manjares desse mundo, prazeres carnal, te pegando de jeito, te levando a pecar. E aí você fala, como é que pode? Eu fui na igreja, foi uma benção, eu aceitei com todo aquele meu coração, aquelas palavras, decidi, mas chega em casa, dá tudo ao contrário. Aí o que acontece? Próximo culto, domingo, você não vê na igreja. Sabe o que é viver de fé em fé? É você vir num culto como esse, ou um culto qual for, você receber a palavra de Deus, você receber a bênção do Senhor, e chegar na sua casa, der tudo errado, der as coisas erradas, mesmo assim você falar assim, culto que vem eu estou lá. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Você passa pelo que for, chega na sua casa, dá tudo errado, chega no serviço, dá tudo errado. O que acontece? Você fala, segunda-feira tem oração, segunda-feira eu estou lá. Isso é viver de fé em fé, irmãos. É por isso que Jesus está falando, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pede para aquele monte se lançar ao mar, ele vai ser lançado. Sabe por quê? Nós sabemos que isso aí pode ser uma coisa impossível, mas para aquele que tem fé, ele está querendo dizer assim, você vai sofrer no mundo, você vai passar dificuldade, não vai ser fácil me servir, vai ter tentação, vai ter pecado, mas de fé em fé você viverá. Sabe o que é? As coisas estão difíceis, está sem força, sem coragem de ir para a igreja, o mundo é mais gostoso e é mais atrativo, é mesmo, mas você está falando, eu vou estar lá, eu vou orar, eu vou continuar orando, eu vou continuar lendo a palavra, eu vou continuar buscando. Isso é viver de fé em fé. O versículo 16 ele diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê. Fé, crê, não é um dia e acabou. A pessoa, ela fala assim, eu tenho fé, eu creio em Deus, assim como a pessoa do mundo fala.
Mas aí qualquer coisinha já é o suficiente para ela não dar crédito mais a Deus, para ela não vir mais na igreja. Que raio de fé que é essa? Que fé que é essa? Irmão? Ele fala, eu tenho fé, eu creio em Jesus, como eu falei aqui no começo. Quem tem fé? Mas aí enfrenta alguma adversidade, algum problema, qualquer coisa que seja aí no mundo, estou desanimado, não sei o que, não vou. Irmão, nós temos que entender uma coisa, aprenda isso, irmãos. Aprenda isso na sua vida. Se você decidiu servir a Jesus Cristo, é porque você crê nele, tá? Entenda que fé não é um momento de explosão que você recebeu uma bênção, que você agora crê com todo o seu coração. Não, fé é você estar moído, você estar na lama, não está aguentando mais de tanto pecado, você só vive na sarjeta, porque o diabo ele não está de brincadeira, nem um pouquinho, e você está caído no meio da lama, sabe? Você vai no culto, você consegue um pouquinho de força para se esforçar, aí você vai lá, dobra o seu joelho, ora, lê a palavra de Deus. É como um soldado que acabou de chegar na guerra, e aí ele coloca aquele colete, pega a melhor arma, pega aquela K-47, põe um monte de munição, e a hora que ele pisa no campo de batalha, ele leva um tiro de canhão no meio do peito, e se arrebenta no chão e cai no meio da lama. Aí sabe o que ele fala? É muitos crentes hoje. Sabe o que ele fala? Acabou. Nunca mais eu volto. Fé, irmão, é diretamente ligado, sabe com o quê? Determinação. Se o soldado ele é determinado, ele leva um tiro desse de canhão, sabe o que ele fala? Abala ele. Ele fica lá, ele cai na lama, sujo, imundo. Não teve chance nem de dar um tiro. Sabe o que ele faz? Ele levanta, não tem problema, vamos para a próxima, e vai de novo. Isso é determinação, isso é fé. Aqueles que têm fé em Cristo Jesus, passa pela dificuldade aonde estiver, tenta vencer o pecado e não consegue. O que ele fala? Não interessa, eu tenho fé. Não a fé volumosa, a fé de quantidade, a fé de viver de fé em fé, de cada dia. Como exemplo que eu dei do pedreiro que está levantando a parede de tijolinho em tijolinho, Satanás vem, sabe o que ele faz? Dá uma bicuda na parede dele, derruba tudo no chão. Sabe o que ele faz? Começa de novo. Isso é ter fé, porque ele tem determinação em querer acabar a casa dele. Fé. O justo viverá pela fé. Sabe o que está dizendo essa palavra viverá? Vida eterna. Depois daqui. Quem que viverá depois daqui? Quem tem fé. A palavra de Deus que diz, sabe quem que vai vencer? Quem perseverar até o fim. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Sabe por quê? Já estou terminando. Que a fé agrada a Deus? Diz lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por causa do quê? Que a fé agrada tanto a Deus assim? Imagina um Deus, olha para o seu filho lá na terra. Daqui a pouco ele vê que ele vai lá, tenta se achegar a ele. E vem Satanás com manjares desse mundo, vem tentação, vem a carne dele que é fraca. E ele tenta com toda a sua força. Quando ele chega lá, ele capota. Demora tanto para conseguir subir a ladeira. Sobe um pouquinho. Quando vai, ele cai muito mais do que ele conseguiu subir. E aí, o que era natural de se esperar era que esse indivíduo desistisse, não quisesse mais, largasse a mão, chutasse o balde. O que ele faz?
Eu tenho fé em Jesus Cristo. Eu creio que Ele é o único Salvador. Eu creio que Ele é o caminho. E ele pega e continua subindo de novo. E ele mal dá o primeiro passo para começar a subir de novo, já capota de novo. O que ele faz? Continua. Imagina um Deus Todo-Poderoso vendo seu filho fazendo isso em nome dele. Como que Deus não vai se agradar com uma coisa dessa? Porque eu quero dizer, irmão, para cada um que está aqui nessa noite, tudo tem o seu tempo. Tudo tem as coisas certas. Ninguém sabe por que as coisas acontecem como tem que acontecer na nossa vida. Mas Deus sabe todas as coisas. O que nós temos que ter é fé. Essa fé. A fé que precisa de determinação para ter. Não, a fé ela não é momentânea. Sabe por que Paulo diz que a fé, a esperança e o amor são os três que permanecem para sempre? Quantos aqui já ouviram mensagens maravilhosas, pregações? Todos nós já ouvimos, amém, irmãos? Quantos nós, seja na internet, seja ao vivo, em algum culto que você foi, quantas vezes você não ouviu mensagens maravilhosas, que mudou a sua vida, que te avivou? Você já não, quem aqui nunca? Eu já, várias vezes. Muitas dessas mensagens, você lembra? Você lembra? Foi maravilhosa, te renovou naquela época que você viu, não foi? Você lembra dela? Paulo diz, essas mensagens bonitas passarão, falar língua estranha passarão, até os dons passarão, mas a fé, a esperança e o amor, para sempre. Por isso, só viverá quem tiver essa fé. A fé da determinação, a fé diária, a fé que você é nocauteado pelo mundo e pelos principados das trevas, mas você não se abala porque você tem fé no Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você tem fé, irmãos? Começa a ter então a partir de hoje, se você não tem, amém? Glória a Deus. Essa é a palavra, irmãos, é o suficiente para nós aprender mais um pouquinho, amém, irmãos? Tenha essa fé, entenda que fé é crer no Senhor Jesus, e crendo no Senhor Jesus, eu vou indo dia após dia. Isso é fé, amém, irmãos? Glória a Deus. Quero chamar o pastor para vir aqui, para ele estar fazendo uma oração e estar finalizando em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia.